Olá, amigos, um feliz sábado, que a graça do nosso Deus esteja no coração de cada um de vocês. Eu cumprimento aí o querido irmão e querida irmã de Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Cristo Redentor, Porto Ferreira Central, Zona Norte e Pirassununga Central. Muito obrigado pela presença de vocês em participar desta programação, o qual a igreja está fechada, mas ao mesmo tempo ela nunca fecha, porque a igreja é um organismo vivo. Os templos aparentemente estão fechados, mas nós louvamos ao Senhor por sua fidelidade, meu irmão e minha irmã. E a você, meu amigo, também que está participando, quem sabe, assistindo essa live, que de uma maneira especial Deus abençoe você ricamente. De onde você estiver, seja no Japão, nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar desse Brasil e do mundo, se você, porventura, estiver tendo a oportunidade de assistir a esta live, a essa transmissão, que Deus abençoe ricamente a sua vida. A mensagem nessa manhã tem como título O Rio da Vida. Nós gostaríamos que a bênção de Deus recaísse sobre a sua vida e que a palavra do Senhor, à medida que for aberta, seja para a honra e glória do nosso Deus. Neste momento nós vamos ouvir uma música e que essa música fale ao seu coração. Que Deus, de uma maneira especial, abençoe você e a sua família. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se
Muito bem, depois de ouvir uma música linda como essa, nada melhor do que fazermos uma oração, pedirmos a bênção de Deus, o cuidado do Senhor e termos a oportunidade de lermos a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse momento tão oportuno, o qual nós estamos neste momento orando. Abençoe a igreja do Senhor, aos amigos e amigas, todos. Estamos envolvidos num contexto de pandemia, de tristeza, muitas vezes de desespero, de medo, de ansiedade, mas pedimos ao Senhor o poder do céu, que venha atender às necessidades de cada um. Senhor Deus, estou falando para o João, para a Maria, para o José, para a Juliana, onde eles estiverem, se de repente aflitos, que de uma maneira especial o Espírito Santo venha consolar. Eu peço a proteção do Senhor sobre a vida do teu povo, em toda a face da terra, sobre a vida das pessoas. Senhor Deus, proteja, livre deste mal, extirpe esse mal, faça cessar esse vírus, ó Deus. Realmente tenha cometido muita tristeza na vida das pessoas. Sabemos que o Senhor é o bálsamo da nossa alma. Por favor, Deus, perdoa os nossos pecados. Neste momento nós iremos ler a palavra. Que o Senhor fale ao coração de todos nós, que a palavra do Senhor alimenta-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero que você abra sua Bíblia agora em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, nós vamos ler um pouquinho hoje. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 12. E eu tenho duas coisas para falar para você. Uma ruim e uma outra coisa boa. Uma notícia ruim e uma notícia boa. Preste bem atenção na leitura e na sequência nós falaremos aí, tá bom? Muito bem. Ezequiel 47, versículos 1 a 12, diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos ombros, pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a eles se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fornecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário.
o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Que intrigante, né? Algo interessante aqui. Você percebe que aqui nós podemos ver uma notícia má e uma notícia boa, tá? E a má notícia é o seguinte: Deus mesmo conduziu o profeta até o altar. Ele viu uma pequena quantidade de água saindo do altar. Então, o profeta teve aquela visão ali, veio aquela quantidade de água saindo do altar. A água ela foi subindo gradativamente até se tornar em um rio. E ali há um encontro do rio com o mar, né? E dois elementos podem ser destacados aqui: o Mar Morto e o rio da água viva. Mas então vamos agora avaliar o Mar Morto. Bom, o Mar Morto é símbolo de depósito de lixo. O Mar Morto representa o coração do homem que não vive debaixo do poder de Deus. Então, o Mar Morto representa o coração do homem ou da mulher que não vivem debaixo do poder de Deus. E aí vem, o egoísmo é o coração de toda maldade, né? Do coração procede coisas más, diz o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19. E quando a gente percebe o mundo hoje cheio de egoísmo, cheio de maldades, cheio de pecados, a gente nota que, de fato, o coração do ser humano procede muita coisa ruim. Quanta coisa ruim a gente percebe hoje no mundo. Quanta maldade, quanta desgraça, quantas tragédias. O mundo, infelizmente, está envolto em trevas. O coração do ser humano egoísta, infelizmente, tem gerado problemas. Sabe? Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? E aí? O que é que você acha? Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Sabe? O pecado, na verdade, ele transcende o ato. Ele é mais do que ato. Tá? Nós fomos contaminados com isso. Pecado é uma condição. Então, nós somos pecadores. Somos pecadores. Já nascemos em pecado. A Bíblia fala isso, Davi falou isso: em pecado concebeu a minha mãe. Então eu quero dizer para você que você não vai conseguir com uma escova limpar o seu pecado. Você não vai conseguir simplesmente fazendo coisas e você vai eliminar o pecado da sua vida. Não tem. Você, nós não podemos eliminar o pecado da nossa vida. O único que pode purificar os nossos pecados é Jesus Cristo, através do seu sangue poderoso. Sabe, a salvação é um ato de Deus e não um esforço humano. Às vezes, há uma certa confusão nisso daí. E às vezes as pessoas pensam: olha, eu vou fazer isso que eu vou me salvar. A salvação é um ato de Deus na sua vida. Sabe, o problema do pecado não se resolve com a educação, como a gente resolveria o problema da educação no mundo hoje, o analfabetismo. Se você pegar, por exemplo, no primeiro século até hoje, houve um grande avanço na educação, né? Então se resolveu problemas da educação. O Brasil, por exemplo, do período do Império até hoje, houve um grande avanço na educação, apesar de nós estarmos aí nos últimos lugares na colocação mundial, mas houve um avanço na educação brasileira, correto? Então, do ponto de vista humano, a gente consegue resolver o problema da educação, mas o problema do pecado não se resolve com a educação. A nossa natureza é a natureza de mar morto. Vocês sabem que o mar morto não dá nenhum tipo de vida, né? Não dá vida lá. Há uma concentração de sal enorme. Não é nenhuma graduação ou pós-graduação que faz o indivíduo santo. Eu vou me tornar santo na pós-graduação. Não é assim. Eu vou ficar expert. Não é. Você pode tentar com seus esforços da melhor maneira possível. Você não vai resolver o problema do pecado. Você vai se tornar infeliz, triste e vai continuar pecador. Porque o pecado é uma questão de natureza. E somente Deus, por intermédio do Espírito Santo, e aí dentro daquilo que você permite, a ação do Espírito Santo na sua vida, é que Ele pode resolver o seu problema. Tá bom? Isso é muito importante. Sabe?
A vida humana, ela pode ser camuflada pelo pecado. Só que existe uma boa notícia. E essa é a boa notícia agora. Eu falei só da má notícia, né? Falei da má notícia do profeta, foi levado lá para o rio, mostrando aquele contexto do Mar Morto. E o Mar Morto simboliza o depósito de lixo, a nossa condição pecaminosa, nós seres humanos, pecadores. Mas eu quero falar para você da boa notícia. A boa notícia está no Evangelho de João. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 7. Olha só que legal. Quero que você abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7. Versículos 37 a 39. Diz assim para nós. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 até o 39. Diz assim. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Oh, maravilha, né? A água da vida, o Espírito Santo. Sabe, quando nós permitimos o Espírito Santo habitar em nossa vida, há uma inundação de água viva. Pode perceber quem você era antes do Evangelho e quem você é hoje. A vida, a inundação que o Espírito Santo causa na vida do ser humano, uma vez que ele entrega a vida a Cristo, é para melhor. Tá certo? É para melhor. Apesar de a luta ainda continuar, você é um indivíduo diferente. Você passa a pensar de maneira diferente. Você passa a agir de maneira diferente. O homem e a mulher, usados pelo Espírito Santo, são pessoas diferentes. E esse é o propósito de Deus. Ele quer que você e eu sejamos pessoas diferentes, que inundemos de água viva. E através dessa inundação de água viva, nós transbordemos essa água, para que outras pessoas também possam conhecer mais da palavra e da pessoa do Espírito Santo. Sabe, isso é maravilhoso. Essa é a boa notícia. Então, a má notícia é de que somos um mar morto sem Cristo. Mas à medida que o Evangelho nos alcança, aí vem o Espírito Santo e agora nos enche com o seu poder. Que maravilha, que alegria. Essa é a palavra que está dizendo. Jesus falou isso. Sabe, quem é o rio? O rio é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor presente que o céu podia dar ao homem. O Espírito Santo é um presente do céu, foi derramado, e ele está à minha e à sua disposição. Estamos vivendo uma época difícil, de problemas, em que a igreja muitas vezes se sente morna, acuada, muitas vezes os irmãos ficam aí brigando, com raiva um do outro. Precisa do batismo diário do Espírito, meu irmão e minha irmã. Sabe, o Espírito Santo que é o fator diferencial. Se você está aí com o seu coração cheio de mágoa, coração cheio de egoísmo, você precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Então, eu quero dizer uma coisa para você: para que a igreja tenha unidade, para que a igreja evangelize, para que a igreja pregue o Evangelho, ela precisa do batismo diário do Espírito Santo. Para que aquele anjo de Apocalipse 14 lá, Apocalipse 18, perdão, que inunda toda a terra, tá certo? Possa inundar a terra e Jesus voltar e nos levar para a eternidade. Nós estamos neste mundo mal, meu irmão e irmã, nós precisamos ansiar pelo céu. Estamos vendo essa situação do mundo como está, as pessoas em desespero, as pessoas em aflição. Por favor, igreja, busque, clame, busque pelo batismo diário do Espírito Santo. O que você tem feito? O que você tem feito para a pregação do Evangelho, por exemplo? Você, igreja, precisa ser batizada pelo Espírito Santo. Você precisa estar com vida e não com ossos secos, como diz lá o próprio Ezequiel, capítulo 37. Ah, igreja, busque o poder do Espírito Santo, para que a gente busque mais o Senhor. Neste momento de pandemia, nós não estamos nas igrejas, mas a igreja que tem o Espírito Santo, ela está em casa, ela está participando aqui, junto com o pastor, em oração, no clamor. E nós agradecemos a Deus por termos aqui essa transmissão,
para poder chegar até você. E aí eu quero que você, que é membro da igreja, faça chegar as pregações até os irmãos. Você parou para pensar que você, como igreja, cada membro de igreja deve se preocupar um com o outro? As unidades de escola sabatina da sua igreja estão funcionando, meu irmão? Ela deveria estar funcionando. Mesmo que você não esteja reunido presencialmente, a sua unidade de escola sabatina deveria estar funcionando pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelos aplicativos que a igreja tem, amigo, por telefone. As unidades, você, professor de escola sabatina, se preocupe com seus alunos. Ancião de igreja, se preocupe também com as ovelhas. Ajude a gente aí. Cada um de nós, irmão, ovelha, se preocupe um com o outro. Quando nós fizermos isso, sabe o que está acontecendo? É que nós estamos sendo influenciados pelo Espírito Santo. Mas se nós estivermos aí com brigas, com iras, não colaborando, não participando, olha, a gente precisa reavaliar os nossos conceitos, tá bom? Então eu quero dizer para vocês que o rio é o Espírito Santo. Tá? Aqui nesse contexto dessa visão de Ezequiel 47. O Mar Morto, meus queridos irmãos e queridos amigos, não tem iniciativa. Deus é quem, através do rio da água viva, inunda a condição de morte que há em mim, que há em você. Ai de mim, ai de você, se não fosse Deus, para inundar a nossa vida com o Espírito Santo. Ellen White diz, no Desejar de Todas as Nações, 671, diz assim, ó, toda tendência hereditária ou cultivada para o mal é vencida pelo poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. Sabe, queridos, neste momento nós vamos ouvir uma música e que essa música fale ao seu coração. Encontrou o Mestre
Que música bonita, né? Espero que essa música tenha falado ao seu coração, porque Deus sabe como é o seu coração. Deus sabe que o seu coração é um coração de mar morto, sem a presença do Espírito Santo. Mas quando nós permitimos o Espírito Santo inundar a nossa vida, ele se torna o rio de água viva, né? Isso é muito interessante, ele é o rio. Deus sabe que o nosso coração é de mar morto, mas o interessante é que Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Deus nunca te abandonou, Ele ama você. E por isso meu apelo a você, meu irmão e minha irmã, é que não desista das pessoas. Ore pelas pessoas, continue a orar por elas nas madrugadas, continue a mandar mensagens, continue a influenciar as pessoas. Amanhã à noite, por exemplo, nós estaremos começando uma série chamada A Glória de Deus. E eu gostaria que você pudesse incentivar pessoas e amigos a participar todos os domingos, né? Esses domingos desse mês agora são 3 domingos, 8 da noite, estaremos aqui e você é nosso convidado, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está assistindo. Amanhã à noite estaremos aqui e eu convido você. Que Deus abençoe você, que você busque o Espírito Santo, permita o Espírito Santo entrar no mar morto, que é a sua vida, que é a minha vida, porque uma vez que se a gente der bobeira, a gente cochila e a gente vai virar lixo, né? Mas o Espírito Santo está aí para nos acordar, nos dar vida. Ó, a água vem e revitaliza. Se eu estou falando para alguém que está assistindo meio que morto, meio que um peixinho morto aí, por favor, busque água, não fuja da respiração. O Espírito Santo é vida. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, ricamente a sua vida. Senhor, obrigado por essa oportunidade de falar esta mensagem para os nossos queridos irmãos e amigos. Que essa mensagem tenha falado ao nosso coração e que nós possamos de fato sermos batizados pelo Espírito Santo e permitirmos ser inundados pela água da vida. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.